ministra Carmen Lúcia se reúne nesta quarta-feira com a advogada-geral da União, Grace Mendonça. A Justiça condenou a golpista a 8 anos e 5 meses de prisão em regime fechado por fraude ao Instituto Nacional do Seguro Social. O candidato precisa do cadastro para abrir uma conta bancária específica para os gastos de campanha. Segundo o relatório, a contaminação ocorre quando há pulverização de agrotóxicos em plantações próximas a casas e escolas. É para analisar todo o rosto da pessoa, a questão de sobrancelha, descobrir quais os tipos de corte que combinam, penteados, brincos, óculos, formatos. Olá, boa tarde. Boa tarde. No terceiro dia como presidente da República em exercício, a ministra Carmen Lúcia tem 6 compromissos na agenda. E um deles é com a advogada-geral da União, Grace Maria Mendonça. Quem tem os detalhes dessa agenda é o nosso repórter Gabriel Ciafrei, né, Gabriel? Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A ministra Carmen Lúcia está reunida neste momento com representantes de associações de procuradores e também de magistrados, como a Associação dos Juízes Federais e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Esta é apenas uma das 6 audiências marcadas para esta terça-feira. A ministra também vai se encontrar com a advogada-geral da União, Grace Mendonça. Ontem, a ministra Carmen Lúcia, que está na presidência da República, assinou um decreto que trata da política nacional sobre o trabalho no sistema prisional. Também participaram da assinatura do documento os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e também dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. Vamos acompanhar o que disseram os 2 ministros. Ela tem uma função fundamental. Em primeiro lugar, de assegurar, como prevê a Constituição, a ressocialização e a reeducação dos presos e, evidentemente, isso impactando sobre os egressos. Mas tem também a função de combater a criminalidade de base prisional, combater as grandes facções, criando, além de opções humanitárias, de trabalho, de reinserção, de ressocialização, mas criando também alternativas à dependência daqueles que estão dentro do sistema ou que são egressos do sistema. A ideia inicial é tornar obrigatória na contratação de serviços com a administração pública federal, serviços de obra em valores acima de R$330 mil, um percentual que varia de 3% a 6%, a depender do número de trabalhadores que forem contratados, obrigatoriamente por presos ou por egressos do sistema prisional. O presidente Michel Temer, que estava em viagem ao México, já viajou para a África do Sul. A previsão é que ele retorne ao Brasil na próxima sexta-feira. Rafaela. Obrigado pelas informações, Gabriel. Enquanto isso, muito trabalho para a presidente do Supremo, né? E mulher acusada de fraudar o INSS no Amapá é condenada a 8 anos de prisão em regime fechado. O prejuízo ao INSS chega a R$100 mil. Ao menos 16 benefícios foram recebidos de forma indevida entre novembro de 2014 a outubro de 2015 nos estados do Amapá e do Pará. Quem cometia os golpes era Celina dos Santos Chagas. Ela se aproximava de pessoas humildes e conseguia, sem dar muitas explicações, cópias de documentos pessoais. Com essas informações, usava nomes e endereços falsos para pedir os benefícios do INSS. Na casa dela foram apreendidos materiais para falsificação, documentos adulterados e cartões de bancos. O Ministério Público Federal, no Amapá, denunciou o caso no começo do ano e a Justiça condenou a golpista a 8 anos e 5 meses de prisão em regime fechado por fraude ao Instituto Nacional do Seguro Social. Na sentença, crimes de estelionato e associação criminosa. Na decisão, o juiz destacou que o crime está devidamente comprovado pela quantidade de provas documentais, periciais e o próprio interrogatório da acusada, que demonstram com clareza a existência do delito de estelionato praticado contra o INSS. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido para restabelecer repasse do Ministério da Saúde a município que não possui médico. O município de Viçosa, no Rio Grande do Norte, está sem receber a transferência de recursos destinados a programa de saúde desde fevereiro deste ano. Isto porque a única médica ligada aos Mais Médicos pediu desligamento do cargo.
Para o município, não se justifica a suspensão do repasse mensal de cerca de R$25 mil em razão da ausência de médicos no local, pois a responsabilidade pela designação de um novo profissional seria exclusiva do Ministério da Saúde, já que a gestão do programa Mais Médicos é de competência do governo federal. No STJ, o ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, destacou que a Constituição Federal prevê a autonomia dos municípios para realizar concurso público e que, em situações de urgência, também é prevista a contratação temporária de profissionais. O mérito do mandado de segurança será analisado pela primeira sessão. O candidato que vai disputar as eleições gerais em outubro tem que fazer inscrição do CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E só assim é possível realizar despesas de campanha sem comprometer a regularidade das contas eleitorais. O candidato precisa do cadastro para abrir uma conta bancária específica para os gastos de campanha. Por isso, a partir de hoje, a Justiça Eleitoral envia à Secretaria da Receita Federal o pedido de inscrição do CNPJ do candidato em até 3 dias úteis. Esse prazo começa a contar a partir do recebimento do registro de candidatura, que for solicitado pelo partido ou pela coligação. Com a abertura da conta bancária e CNPJ, o candidato também fica obrigado, a partir de hoje, a enviar todas as informações sobre movimentação financeira para a campanha para a Justiça Eleitoral. Esse prazo é de 72 horas a partir do recebimento dos valores. Além de ser um ato de vandalismo, a pichação pode ser enquadrada como crime ambiental com pena de até 1 ano de detenção, Rafaela. Pois é, Cadu, na contramão disso aparece o grafite. A arte de rua ganha cada vez mais espaço e tem recebido ex-pichadores dispostos a mudar de vida. As pichações estão por todos os lugares. Rabiscos que marcam muros, fachadas, o vandalismo que suja a cidade. Por muitos anos, este homem que prefere não mostrar o rosto foi pichador. Adrenalina, competição e autoridade sobre os colegas são comuns neste meio. Subir em prédio, pegar lugar proibido, patrimônio público. Cada pichador tem uma galera, cada galera corresponde a um lugar, né? E nem todas as galeras são unidas, assim. Tá rolando muita guerra. No Brasil, a pichação é considerada crime ambiental. A legislação estipula pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Mas, dependendo da situação, pode configurar crime de dano. Configura uma inscrição, uma gravura que é pintada ali no patrimônio. É diferente da hipótese de alguém que, por exemplo, com um instrumento contundente, faz uma marca no patrimônio público. Esta ação de atingir a própria estrutura do patrimônio público configura o crime de dano, quer seja do patrimônio público, quer seja do patrimônio privado. As duas condutas são punidas pelo ordenamento jurídico. Na arte urbana existe uma espécie de código de ética. Os pichadores não podem intervir em áreas grafitadas. É uma questão de respeito, já que o grafite é considerado uma manifestação cultural. Na contramão da pichação, o grafite leva cores e vida para os grandes centros. Proprietários de áreas com bastante visibilidade até cedem espaço para que a arte seja fixada ali. E foi a busca por um meio termo nas intervenções artísticas que fez com que o pichador virasse grafiteiro, trocasse o perigo das ruas pela expressão suave dos desenhos. Eu já gostava de desenhar, desenhava no caderno. Comecei a sair para a rua mesmo, para pintar, aprender tipos de letras diferentes, personagens, parei total da pichação. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, estudo denuncia contaminação por agrotóxicos. Segundo o relatório, a contaminação ocorre quando há pulverização de agrotóxicos em plantações próximas a casas e escolas. Um major do Exército cometeu infrações disciplinares entre os anos de 2014 a 2016, em quartéis do Exército de São Paulo. Ele foi submetido ao chamado Conselho de Justificação e perdeu o posto e a patente das Forças Armadas. O caso foi parar no Superior Tribunal Militar. O militar é submetido a conselho de justificação quando é acusado de praticar procedimento incorreto no cargo, conduta irregular ou ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe.
Esta norma está prevista na Lei 5.836, de 1972. O major do Exército desobedecia ao comandante da organização militar na qual servia. Fazia alegações indevidas para prejudicar outros militares. Era desrespeitoso com seus superiores hierárquicos. Faltava ao expediente sem justificativa, dentre outros. O Conselho de Justificação considerou o réu culpado, afirmando que suas atitudes atingiram a honra, o decoro e a ética militar. O parecer foi seguido pelo comandante do Exército, que determinou que o processo fosse julgado no Superior Tribunal Militar, para decidir sobre a permanência do militar como oficial. O Ministério Público Militar entendeu que a reforma seria considerada um prêmio ao major, que ficou desiludido com a carreira por fatos ocorridos no passado, evidenciando a falta de controle emocional para lidar com adversidades normais da carreira militar. Já a defesa ressaltou que o major é portador de distúrbio comportamental, carente de tratamento médico, psiquiátrico e psicológico. O ministro relator do caso, Carlos Augusto de Souza, considerou o militar culpado, sendo indigno ao cargo de oficial. Voto pelo julgamento do justificante pelos fatos não pendentes de apreciação judicial, conforme dispõe a parte final do parágrafo 2º do artigo 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. O relator foi seguido por maioria no plenário, com exceção de 3 ministros, que consideraram que o oficial sofreu desvio de rota na carreira e que merecia ser reformado ao invés de perder o posto e a patente. Estudo de uma organização internacional denuncia contaminação por agrotóxicos e falha na proteção à saúde da população. Moradores de áreas rurais, indígenas e quilombolas são vítimas constantes de intoxicação. A análise foi feita pela Human Rights Watch, entidade de defesa dos direitos humanos. Segundo o relatório, a contaminação ocorre quando há pulverização de agrotóxicos em plantações próximas a casas e escolas. Foram entrevistadas 73 pessoas intoxicadas nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Pará e Bahia. O relatório concluiu que as pessoas que entram em contato com os defensivos foram intoxicadas de maneira aguda. Apresentaram náusea, vômito, dor de cabeça, dormência e irritação nos olhos. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4.000 casos de intoxicações por agrotóxicos agrícolas foram registradas no ano passado. Quase 11 ocorrências por dia. O desrespeito às zonas de segurança, que estabelecem uma distância mínima entre regiões habitadas e lavouras onde agrotóxicos são pulverizados, tem mostrado elevados casos de intoxicação, inclusive em escolas. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Maria Angélica de Almeida, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença nos nossos estúdios. Muito boa tarde. Muito obrigada, Carla. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, Rafaela. Doutora, toda vez que falamos a respeito da utilização de agrotóxicos, vem à mente, e é muito citado nas reportagens, a questão dos padrões, dos parâmetros utilizados legalmente no Brasil e em outros países. Muitos produtos são proibidos em outros países e utilizados aqui. Por quê? Vamos lá. A principal norma que trata desse assunto, desses limites, é o Codex Alimentários. Ele é uma norma internacional e ele estipula uma série de limites, tá? de ingestão e contato, enfim. E com relação a essa questão de ser proibido no Brasil, ou ser proibido em outros países, ou permitido no Brasil, permitido em outros países, se dá principalmente pelo tipo de risco que existe em cada lugar. Por exemplo, existem bactérias que elas só vão contaminar na Europa, elas não contaminam no Brasil, por causa de uma questão climática mesmo, né? Os sistemas ecológicos, eles são diferenciados. Então, sendo diferenciados, você não tem como aplicar o mesmo remédio. É a mesma coisa que você aplicar um único antibiótico para vários tipos de infecção. Não pode ser assim. Então, é preciso mesmo que seja permitido em alguns e proibido nos outros. Mas quando a gente usa também o termo banido, eu tenho dificuldade com o termo banido. Por quê, Rafaela?
A questão do banido é que, na verdade, ele perdeu a autorização ou ele nunca chegou a ser autorizado. Mas não é bem o banimento, assim, né? esse termo banimento, ele é um termo muito pesado, que ele é usado exaustivamente na mídia para criar um fato, entendeu? E criar clamor público. Não é isso que acontece. É como no Brasil. No Brasil, nós já tivemos vários defensivos agrícolas. A gente chama grosseiramente de agrotóxicos, né? Mas eles, na verdade, se dividem em 4 categorias. Eles são defensivos agrícolas, eles são herbicidas, que são plantas que parasitam outras plantas, eles são inseticidas, que atacam especificamente insetos, eles são rodonticidas, que são para evitar os roedores que atacam plantações, principalmente as plantações de trigo e milho. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o relatório. Esse relatório é preocupante porque ele indica que são 11 ocorrências por dia. Sim. Inclusive a população mais vulnerável, né? A gente está falando de quilombolas, indígenas, essa população rural, né? Complicado? Complicado, e eu vou dizer para você por quê. O defensivo agrícola, normalmente, ele é muito caro. Então, os grandes produtores agrícolas, né, do grande agronegócio, como ele paga muito caro por isso, ele tem profissionais especializados para fazer a dosagem exata, para ele usar só o que é estritamente necessário. Então, como se vê, na verdade, é tudo visual, né? Você vê o avião, você vê... Então, aquilo impressiona as pessoas. Quando, na verdade, o que as pessoas tinham que estar de olho era no uso do EPI. E aí eu digo que o pequeno produtor ele corre muito mais risco, eu vou te dizer por quê. Porque o EPI, por exemplo, que são os equipamentos de proteção individual, luvas, uma luva ele deveria usar só 3 vezes que ele faz o uso do defensivo agrícola. Como elas são muito caras, eles usam por 3 anos. O EPI é muito caro. Muitos produtores, pequenos produtores, não têm condições de pagar por esse equipamento. As botas, elas têm limite de tempo para serem usadas, é igual o colete de balas do policial. Então, como esse material ele é muito caro, o pequeno produtor, principalmente o peão mal sabe ler. Ele pega a embalagem do agrotóxico, ele não sabe nem qual é ele vai no olhômetro e vai lá e coloca a quantidade que ele quer. E, normalmente, o dono do pequeno negócio ele não está ali na hora para verificar esse tipo de coisa. Então, o peão da pequena propriedade rural, esse está muito mais exposto, mas não é um problema do agrotóxico, é um problema de capacitação dessas pessoas, até de compreensão dessas pessoas, porque não são treinadas o suficiente. Agora, o grande negócio faz diferente. Como ele sente muito no bolso, né? Para ele é muito mais caro, e ele já enfrenta uma série de barreiras fitossanitárias fora do Brasil, ele tem muito mais cuidado. Então, ele dilui de uma forma técnica, para isso ele tem um agrônomo lá para fazer isso. Doutora, é um assunto muito técnico, na verdade, né? Tínhamos muito mais perguntas a fazer, a gente tem pouco tempo, infelizmente. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas agradecendo muito e já contando que possamos posteriormente abordar novamente essa questão aqui no Jornal Tudo de Justiça. bem. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, no quadro Profissões, você vai ver o que faz uma consultora de imagem. É para analisar todo o rosto da pessoa, a questão de sobrancelha, descobrir quais os tipos de corte que combinam, penteados, brincos, óculos, né, formatos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido de liminar do deputado federal Jerônimo Gergen, que pretendia retirar a própria assinatura do requerimento de instauração de CPI para investigar supostas irregularidades em colaborações premiadas da Operação Lava Jato. O deputado explicou que o objeto da CPI foi alterado após ele assinar o requerimento. A ministra Carmen Lúcia explicou que negou o pedido, seguindo entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, que também negou o pedido semelhante feito por outro parlamentar. No Distrito Federal, agora é proibido usar ou comercializar cerol, ou a chamada linha chilena, para soltar pipa. A multa pode chegar a R$1.000. Soltar pipa é uma diversão, mas também pode ser uma competição perigosa quando se usa o cerol para cortar outra pipa. Por isso, em alguns estados, existem punições para quem fabrica e comercializa o cerol e a linha chilena. São Paulo e Rio de Janeiro já têm lei que proíbe. E agora, aqui no Distrito Federal. A lei, que tramitava desde 2013, foi aprovada e caberá à Agência de Fiscalização e ao Corpo de Bombeiros fazer a fiscalização. O PROCON também pode aplicar multa para quem comercializar. Com a sanção dessa lei,
também passou a fazer parte da fiscalização do PROCON a comercialização desses produtos. Então, desde a semana passada, os fiscais estão visitando os estabelecimentos comerciais e estão verificando também, dentre os outros, a comercialização deles. O cerol em pipas já causou muitos acidentes, principalmente com motociclistas. A gente sempre ouve casos de até fatais, de pessoas que se acidentaram com linhas de cerol, então é muito perigoso. O cerol é feito para cortar, se pegar numa veia, que nem no pescoço, alguma coisa assim, provavelmente vai cortar a veia de um pai de família, de uma pessoa trabalhadora, assim, alguma coisa assim. A lei distrital também prevê multa de R$100 até R$1.000. O dinheiro será revertido para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. O estabelecimento que comercializar o cerol ou a linha chilena pode ser multado e perder o alvará de funcionamento. A gente tem já uma determinação nacional, o estabelecimento de regras gerais pela União, no sentido de realmente proibir essa conduta de fabricação e comercialização propriamente dita. Existem alguns projetos de lei no sentido de buscar a criminalização do uso dessa conduta, mas por enquanto ainda são projetos de lei aprovados no âmbito das comissões da Câmara dos Deputados. Rafaela, tem uma profissão que ainda é nova no Brasil, mas ela é bem antiga em outros países. A gente fala do consultor de imagem. Pois é, Cadu, quando a gente fala desse consultor, é bem diferente do que muitos pensam, né? Porque o consultor, ele não é só aquele que vai montar os looks ou vai mostrar o que está na moda. Esse trabalho vai muito além, é muito mais profundo e envolve muitas técnicas, viu? Você vai ver agora no quadro Profissões. Na hora de escolher um look é sempre aquela luta, né? Ficamos na dúvida de qual sapato usar, se ele combina com a roupa, se está adequado para o trabalho. E as incertezas não param por aí. Será que as cores combinam com o nosso tom de pele? E o cabelo? Está adequado ao nosso formato de rosto? E é exatamente para ajudar as pessoas a saberem de todos esses detalhes que existe o consultor de imagem. Daniele exerce a profissão desde o ano passado. Por causa do interesse pela moda, as pessoas sempre a procuravam para que ela desse dicas sobre o assunto. Eu sempre gostei muito dessa área de moda, de ver roupas e looks. E as pessoas sempre me pediam ajuda para escolher um sapato que combinasse com aquele vestido, se aquela roupa estava engordando, emagrecendo. E aí eu fui pesquisando mais sobre isso, E de um hobby passou para uma profissão. Quando finalmente resolveu seguir a carreira que a deixava feliz, fez um curso para aprender várias técnicas e assim poder entrar no mercado de trabalho. O serviço começa pela entrevista, momento em que a profissional pergunta quais são os objetivos da cliente para montar as estratégias. Muitas pedem dicas sobre a aparência, o jeito de se vestir, como se portar. Um dos métodos usados pelos consultores de imagem é o visagismo, que consiste em usar técnicas que valorizem os traços naturais de cada um, como um corte, comprimento e cor do cabelo. É para analisar todo o rosto da pessoa, a questão de sobrancelha, descobrir quais os tipos de corte que combinam, penteados, brincos, óculos, formatos. Além de dicas sobre cabelos e com o rosto, a profissional também usa alguns procedimentos para auxiliar as clientes com relação ao formato dos ombros e quadris. Isso ajuda a avaliar a proporção do corpo de cada um, para saber quais tipos de roupas vão favorecer a silhueta. Como o próprio nome diz, proporção. Então, para ver se os ombros estão alinhados com os quadris, se a pessoa tem uma cintura destacada ou não, e como que a gente vai usar as roupas a favor, O trabalho é bem profundo, baseado em autoconhecimento e autoestima. O objetivo é fazer a pessoa se olhar de uma maneira diferente. Até mesmo os tons de roupas e acessórios são analisados e determinados durante o atendimento. Essa é a etapa da análise de coloração pessoal, A gente usa uns tecidos, que são alguns desses aqui, para a gente descobrir as cores que valorizam a pessoa, que são as cores que a gente recomenda que ela sempre use. E por fim é a hora de dar aquela olhadinha no guarda-roupa e separar algumas peças que vão para a costureira e as que vão ser doadas. Além disso, é nesse momento que a profissional vai te ajudar a montar looks com as suas próprias roupas. O que eu mais dou, na verdade, acaba sendo como versatilizar as roupas,
Por exemplo, uma roupa que você só usa no trabalho, como usar no dia a dia, ou como sair só daquela questão de blusa e calça, né? Às vezes a cliente quer usar de uma forma diferente. Então a gente propõe uma misturinha de estampas, um acessório novo, uma terceira peça, para dando uma cara nova para aquela roupa de sempre e não precisar comprar tantas roupas, né? Para Daniele, a melhor parte da profissão é ver o sorriso de satisfação da cliente ao se olhar no espelho. É a parte que eu mais gosto, né? Quando eu vejo assim, um sorriso no final, delas super felizes, com uma roupa que elas já tinham no guarda-roupa e não sabiam que tinham, né? Porque não usavam, não viam daquela forma, não tinham ideia de como usar diferente, né? Ou quando elas me mandam mensagem com fotos novas de coisas que elas conseguiram montar depois sozinhas, com as dicas que eu dei. Então essa é a melhor parte mesmo. A cliente Mayelen não escondeu a satisfação pelo atendimento. Eu me surpreendi muito com o atendimento porque ela vê coisas que eu achei que não via tantas coisas. E são muitos acessórios, são muitos outros focos que a gente não sabe que ela vai olhar. E achei bem legal, muito surpreendente. Achei bem legal mesmo. Legal a matéria, né? Eu adoro esse assunto aí ligado à moda, né, Cadu? Você sabe disso. Sei. Agora, lembrando que você pode rever essa ou outras reportagens no nosso site aqui da emissora. É só clicar youtube.com/TV Justiça Oficial. É muito simples, a nossa edição de hoje fica por aqui. Boa tarde e até amanhã. Aliás, a Rafaela vai rever essa reportagem daqui a pouco. Com certeza. Né? Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã.